A paz do Senhor para todos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Você está no canal Boas Notícias com o pastor Moisés Vieira de Lima e nós hoje estamos mais uma vez com o subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta é a revista do trimestre, o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E nós já estamos na lição de número 3, para 20 de abril de 2025. E na lição de hoje, o assunto, a verdadeira adoração. Como você já sabe, quem está acompanhando aqui os vídeos, estamos trabalhando o livro de João, o Evangelho de João, na biografia de Jesus, o quarto evangelho, certo? Então nós já chegamos aqui nessa parte para falar um pouquinho sobre a verdadeira adoração. O textuário diz: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículos 5 até o 7, depois o versículo 9, depois o 10, aí pula para 19 e segue até o 24, certo? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, quase o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana apresenta um ensino belo e profundo sobre a verdadeira adoração a Deus. Esse encontro transformador entre Jesus e a mulher também é um convite divino para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. A palavra-chave desta lição é exatamente a palavra adoração. Adoração. E diz-nos assim a introdução da lição. O ser humano sente uma necessidade interior, uma necessidade essencial de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Graças a Deus. A nossa lição de hoje está subdividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. O segundo, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. E o terceiro, a adoração bíblica. Adoração bíblica. Muito bem. O texto, se você depois quiser ler,
o texto inteiro, o capítulo 4 inteiro, porque não foi no nosso texto bíblico aqui da revista não está o capítulo 4 inteiro. Saltou alguma coisa, mas você pode ler para se inteirar melhor, tá certo? Diz o texto, começando no versículo 3 do capítulo 4, que Jesus saiu de Jerusalém para a Galileia e era ali necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Era necessário, mas não era obrigado. Naquele tempo havia 4 estradas principais para ir de Jerusalém para a Galileia. 4 estradas. Uma delas os judeus evitavam. É exatamente essa estrada que os judeus evitavam, Jesus pegou dessa vez. Se você der uma olhadinha no mapa moderno de Israel, você vai perceber que para ir de Jerusalém para a Galileia, você vai percorrer 219 quilômetros. 219 quilômetros. Uma viagem que se faz de 3 a 4 horas de ônibus, certo? Mas naquele tempo o percurso era menor. Era menor. No tempo de Jesus o percurso era menor. Por quê? Porque alguns caminhos que nos tempos bíblicos eram utilizados pelos judeus, hoje eles não podem mais. Um dos caminhos, que era um dos principais usados, hoje não é mais território de Israel, certo? Então tinha os 3 caminhos principais naquela época, na época de Cristo. O primeiro, 140 quilômetros de Jerusalém e ia pela atual Jordânia. Hoje, onde Jesus nasceu, não é território de Israel, tá? Com o pessoal da Jordânia. Belém, da Judéia, não faz parte de Israel atualmente, tá? Então, ia se contornando o Rio Jordão, fronteira ali com o país vizinho, cortava-se caminho bastante para poder chegar até a Galileia. Hoje não é mais possível fazer esse caminho, porque os palestinos tomaram conta, a Jordânia tomou conta de bom pedaço que outrora era o mapa de Israel, e agora esse caminho não existe mais como era no passado, certo? O segundo caminho, 120 quilômetros. 120 quilômetros. Esse ia mais pelo centro, saía de Jerusalém, ia mais pelo centro do país, só que passava pela terra dos samaritanos. Era um caminho mais curto, mas os judeus não se davam com os samaritanos, preferia dar uma volta e caminhar alguns quilômetros a mais do que ter que passar na terra dos samaritanos. Eles eram hostis uns com os outros, certo? E o terceiro caminho, esse é mais longo, 150 quilômetros, só que esse passava por Megido, conhecido como Megido, tá? Era chamado de a Estrada do Mar pelos romanos. E quem ia por essa estrada passava por Cafarnaum e, se continuasse a viagem, saía das fronteiras de Israel e ia até Damasco. Certo? Bom, então eles usavam esse caminho mais longo, o terceiro, que passava por Cafarnaum, a Estrada do Mar, ou o primeiro, que era 140 quilômetros, que passava onde hoje é território tomado pelos palestinos pela Jordânia, certo? E o terceiro caminho, o segundo caminho, embora fosse mais perto, porém tinha que passar pelos samaritanos, eles nem gostariam de passar por lá. Sendo assim, vamos para o texto novamente, versículo 4 do capítulo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Se tinha outros caminhos e os judeus não gostavam de andar por esse caminho. A necessidade não era de Jesus, a necessidade era dos samaritanos. A necessidade de Jesus era interagir com eles, falar do amor de Deus para eles, se mostrar a eles como o Messias que eles esperavam. Essa era a necessidade de Jesus. Porém, a necessidade maior dos samaritanos, que eram rejeitados, escorraçados, porque eram mestiços, porque o culto deles, os judeus não consideravam um culto santo, porque tinha alguma misturazinha, entendeu? Um pouquinho de sincretismo. Eles, os samaritanos, não concordavam com o Antigo Testamento completo, como os judeus usavam, todo o Antigo Testamento. Os samaritanos usavam só os 5 primeiros livros da Bíblia, só o Pentateuco.
e até diziam que os demais livros foi invenção dos judeus, não foi coisa de Deus, certo? Então o culto deles tinha essa diferença aí, a forma de eles adorar. Primeiro, só acreditavam e só usavam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o restante eles abriam mão. Terceiro, por causa dessa cisma que havia entre eles, desde o período em que eles se misturaram com outros povos e não ficaram mais, digamos assim, israelitas 100% puros, os judeus começaram a desprezá-los e proibi-los de entrar no templo. Sendo assim, eles elegeram o Monte Gerizim como seu lugar de adoração, ao invés de irem para Jerusalém. E, na verdade, isso começou lá no tempo que, depois de Davi, Salomão governou também 40 anos, mas o filho de Salomão, com ele ali, teve um probleminha de administração e houve um rompimento das tribos do norte com as tribos do sul, e o rapaz que assumiu o governo das 10 tribos do norte, por assim falar, Israel, e ficou independente do reino do sul, Judá e Benjamim, também quis fazer um culto para concorrer com o culto verdadeiro que sempre foi praticado. E com isso trouxe a idolatria e tudo mais, certo? Além da mestiçagem, havia essa idolatria que usaram todos os montes, todos os lugares altos, todas as árvores frondosas, como lugares de queimar incenso e fazer altares para deuses estranhos, a ponto de queimar seus filhos no fogo. Então ficaram realmente, as tribos do norte se perderam demais no caminho. E quando resolveram voltar para o Senhor Deus de novo, o Senhor Jeová, eles continuaram, mas não como era anteriormente, sabe? Então ficou essa cisma muito com eles. Por isso que uma vez Jesus, ao falar sobre um homem, uma parábola de um homem que foi assaltado e ficou meio morto no caminho, coloca como o bom da história exatamente um samaritano. Naquele momento aquilo criou um certo pensamento ruim em quem estava ouvindo. Imagine, as duas classes de pessoas mais admiradas pelos judeus, o sacerdote e o escriba levita, passa de largo e deixa o rapaz cair do lar. Os que eram padrão de santidade, de moral e de exemplo. Aí, de repente, o que era chamado a escória da sociedade, o ceboso, o nojento, o imundo, o mestiço, o gentil, vai e se aproxima do homem e cuida dele, e põe na sua cavalgadura, e você já deve conhecer a parábola do bom samaritano. E naquele momento, Jesus veio mostrar que, independentemente de quem fossem os samaritanos, eles tinham um coração, eles tinham uma alma e precisavam de ser salvos. Então a necessidade de passar em Samaria era necessidade para eles, a maior era deles, porque eles esperavam também o Messias. Então quando Jesus vai ao meio-dia, veio uma mulher tirar água no horário que não era costume, não era comum tirar água naquele momento, não era comum. 2 vezes por dia as mulheres iam, de manhã cedo, antes que o tempo aquecesse demais, e à tardinha, quase no pôr do sol. Esses dois eram os 2 momentos que as mulheres da cidade iam buscar água. Essa ia ao meio-dia e só voltava no outro dia, ao meio-dia de novo. 1 vez por dia só ela pegava água. E por que nesse horário? Exatamente para não confrontar as outras mulheres da sociedade, as chamadas mulheres de bem e tudo mais, porque cuspiam, porque xingavam, pelo estilo de vida que ela levava. Então, para não confrontar, não ter que encará-las, ela ia nesse horário. E Jesus sabia que ela chegaria naquele horário, por isso estava lá esperando. Ela chegou calada, começou a pegar água, puxar água. Jesus pede água e ela diz, se espantou. Primeiro judeu, pedindo para a mulher samaritana. Homem judeu, pedindo para a mulher samaritana. Numa época em que homens só conversavam com a sua esposa, sua mãe ou suas irmãs. Homem não conversava em público com nenhuma mulher. Entendeu? Então já causou estranheza, sexos à parte, diferentes, e culturas diferentes, pessoas que não se davam bem. Mas Jesus não levou em consideração a argumentação dela, se você é judeu e pede água para mim, que sou mulher e samaritana. Aí Jesus já entra no assunto que ela precisava, que era a salvação, e diz, essa água aí você vai beber e vai ter sede de novo, mas a água que eu tenho para te dar, essa vai jorrar uma fonte em você que vai produzir vida e vida eterna. E ela ainda estava no pensamento aqui no físico, no material. Senhor, pode me dar essa água para eu não vir mais nesse poço. Jesus diz, não é assim. A água que eu tenho para te dar
é independente dessa aí. Ela mata uma sede que não é a sede de hidratar o corpo, e sim a sede de salvação, de Deus, da presença de Deus. E essa água eu tenho. Agora faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus, é verdade, se já tivesse 5 e o que tem agora nem é teu. Aí ela, vejo que és profeta. Então já se interessou por Jesus. Jesus começou a conversar com ela, revelou-lhe algumas coisas. Ela creu e a fonte nesse momento começou a jorrar. A fonte que nasceu nela já começou a jorrar. Começou a jorrar, porque quando a pessoa aceita Cristo, tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não se conforma em ter a salvação só para si. Não é egoísta, ele quer que a família seja salva, os amigos de trabalho, os colegas da escola, os vizinhos, ele quer que a salvação chegue para todos. Porque a fonte brotou, a fonte começou a brotar e fluir, e não dá para segurar essa fonte. Então ela entrou na cidade, chamou o pessoal e disse, encontrei um homem ali, contou toda a minha vida, não será ele o Messias? Os homens vieram e depois ouviram, pediram para Jesus ficar. Jesus ficou 2 dias lá, 2 dias ministrando para eles de manhã, de tarde, de noite. Depois de 2 dias eles disseram, mulher, agora a gente crê não só porque você falou, mas porque nós vimos e acreditamos que verdadeiramente esse é o Messias, é o enviado de Deus. Jesus passa 2 dias e segue viagem para Galileia, mas deixou lá, naquele lugar, muitos samaritanos que receberam a mensagem, que creram que Jesus realmente era o Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Bom, no terceiro tópico desta lição, falamos sobre a adoração bíblica, adoração bíblica. E uma adoração verdadeiramente bíblica, ela tem alguns componentes, essa adoração, tá? É preciso que a pessoa que vai adorar tenha a noção que precisa ter esses componentes. E deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes nos cultos, alguém chega para cantar um hino, pega o microfone, cumprimenta e diz assim, eu queria que vocês ficassem todos em pé para adorar comigo. Adorar. Com esse hino. Tudo bem. Mas cantar um hino não é adorar de fato. Não é adorar de fato. Certo? Cantar um hino não é verdadeiramente... Faz parte do louvor, mas a adoração é algo mais pessoal. É algo mais direcionado da pessoa para Deus, não na coletividade, é mais individual a adoração. E na adoração, precisa ter esses componentes aqui, ó. Tente, pede a graça de Deus para entender a letra aí. Olha só, respeito. O adorador tem que ter respeito. Outra coisa, devoção. Ainda, entrega. Tem que ter entrega, entregar-se a Deus por completo, certo? E ainda, esse adorador tem que reconhecer a superioridade de Deus. Por isso está com S maiúsculo aí, a sua superioridade. Como é que se adora a Deus, então? Com respeito, com devoção, com obediência e reconhecendo a superioridade de Deus. Tem que ter esses ingredientes aqui, porque a palavra adoração, do grego proskineo, significa colocar as mãos no chão, os joelhos no chão e a testa no chão. Adorar é mais do que estar de mão para cima. De mão para cima é o louvor. Você canta com a mão para cima e tudo, mas a adoração é contrição, é humilhação, é se derramar na presença de Deus, pedindo perdão por seus pecados, suas faltas. Sempre que tem a palavra adoração, tem a posição de se prostrar, como os 24 anciãos do Apocalipse, tiraram as coroas da cabeça, botaram no chão e se prostraram. A mulher chegou, Senhor, minha filha está assim, tal e tal. Jesus até comparou com a cachorrinha, mas ela se prostrou no chão e adorou. Daniel, quando recebia as visões de Deus, ele cara no chão, entendeu? Então a adoração tem que haver, tem que haver esta humilhação, essa contrição, esse se prostrar. E se não for possível eu me prostrar no chão, mas tenha em si, no seu interior, que você deve estar na presença de Deus prostrado. De repente a pessoa está num leito de enfermidade, como é que vai descer se prostrar? Se ele não pode nem sair da cama, mas ele tem que estar com esse sentimento de que, embora não possa colocar a cara no chão, mas ele tem que estar com esse sentimento de estar humilhado, contrito na presença do Senhor em adoração, certo? Muito bem.
Mas Jesus disse que tem que ser em espírito e em verdade. A mulher perguntou, então onde é o lugar certo de adorar? Porque vocês dizem que é em Jerusalém, mas nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim, o monte que Moisés juntou lá algumas tribos para abençoar e proferir bênçãos. Aqui no Monte Gerizim a gente adora a Deus, e vocês dizem que tem que ser somente lá em Jerusalém. Onde é o lugar certo? Jesus não está preocupado com o lugar, mas com o adorador. Não é o lugar, o espaço geográfico, é a pessoa que importa. Então é como se Jesus estivesse dizendo para ela, não interessa o lugar. Os verdadeiros adoradores não estão preocupados com o lugar, com a construção, com o ambiente. Ele adora em espírito e em verdade, no templo, no meio da mata, em alto mar, dentro do ônibus, pilotando a sua moto, onde a pessoa estiver, ele pode adorar a Deus. O adorador não se preocupa se é no monte ou se é no templo, ele se preocupa em adorar em espírito e em verdade. E como é que se adora em espírito? Pede a graça de Deus para entender a caligrafia aí de novo. Tá? Como é que se adora em espírito? Se adora em espírito com a alma, com a mente, com força, com toda a sua força e com todo o seu coração, tá? É assim que você adora a Deus. Você adora a Deus em espírito, com a sua alma, com a sua mente, tá? Com toda a tua força e com todo o teu coração, certo? É por isso que aqui nos elementos da adoração falamos que tem que haver entrega, se derramar na presença de Deus, tirar a mente de tudo que é outra coisa e ficar inteiramente derramado na presença do Senhor, entregue e humilhado na presença de Deus. E como é que se adora em verdade? Como é que se adora em verdade? Sem falsidade, ó, sem engano e sem pecado encoberto. Sem falsidade, sem engano e sem pecado encoberto. Quando Jesus disse, vai lá e chama teu marido, ela disse, não tenho marido. Então ela não usou de engano, não foi falso. Mas ela podia dizer, Senhor, espere aqui. E ia lá e chamasse o homem que ela estava passando aquela temporada com ele, mesmo sem ser casado com o homem. Ela podia ir lá e dizer, tá aqui a bênção, trouxe a bênção aqui que o Senhor pediu. Entendeu? Mas ela não usou de engano nem de falsidade. Ela foi sincera e disse, eu não tenho marido. Jesus, muito bem. Falaste a verdade, você não tem marido. Tá? Ela revelou a situação dela ali, Jesus falou, e ela confirmou, não negou o seu pecado e a sua falta, certo? Então, isso é algo sério, muito sério, porque tem muita gente com pecado encoberto, fazendo algo escondido do pai, da mãe, do pastor, dos amigos do trabalho e tudo, mas de Deus não esconde. De Deus ninguém esconde. E Deus não vai receber a adoração lá no culto de quem está no privado ofendendo a Deus. Deus não vai receber a adoração pública de quem no particular, tá, está envergonhando a Deus. Com o seu celular, com suas redes sociais, com suas amizades secretas. Aí depois vai para o culto, ninguém viu, ninguém sabe, mas Deus sabe e a adoração é para Ele. Se a adoração é para Ele, então o adorador tem que estar com mãos limpas, puro de coração, como diz o Salmo 15, ali umas características de quem vai habitar com o Senhor, Salmo 24 também, aquele que é puro de mão e limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Em em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus diz que bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então nem adianta querer adorar a Deus publicamente, mostrar para todo mundo que está adorando a Deus, e no particular, no privado, no secreto, está envergonhando a Deus, está sendo profano, está ofendendo a santidade de Deus. Verdadeiro adorador, adora em espírito, com a alma, com a mente, com toda a sua força e todo o seu coração, mas também em verdade, sem falsidade, sem engano, sem pecado encoberto. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, da sua misericórdia cada dia mais e mais. Obrigado por ter assistido e espero que domingo você esteja na escola dominical, leve mais alguém, sendo você professor ou aluno. Espero que esse subsídio tenha te ajudado de alguma forma. Curta, compartilhe, comente, se inscreva aqui no nosso canal Boas Notícias. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos.